Começando o 30º, é isso, 30 certinho, 30º vídeo do canal. Um vídeo por dia você pode assistir para passar um mês. Olha só que bacana. Sempre lembrando, 1.000 inscrições, 4.000 horas de visualização, para que eu possa começar a ganhar dinheiro no YouTube. Ajude o tio tá precisando. Sempre retomando aqui nossos temas, com o propósito de trocar uma ideia com vocês, trazer algum assunto que seja não discutido, mas esteja na boca das pessoas, as pessoas usam termos, significados, frases. A nossa ideia aqui é sempre, com um propósito educativo, desmistificar algumas questões para que vocês tenham um pouco mais de acesso a alguns itens, de uma maneira, tem um pouco de posicionamento meu, tem um pouco de opinião, porém, de maneira geral, são conceitos, são definições que a gente tem na literatura, a partir de estudiosos, cientistas e pesquisadores, que eu trago para que a gente compreenda o que significa cada coisa. Essa semana que ainda estamos no momento pós-eleições, muita coisa acontecendo, outro termo surge muito fortemente, embora seja falado praticamente o tempo todo por qualquer tipo de pessoa, e muitas vezes as pessoas não têm noção do que o termo de fato significa e o colocam de maneira equivocada. Como eu trouxe no último vídeo, o artigo 142 da Constituição é para que as forças militares garantam a ordem pública. Se você faz uma manifestação, independentemente da sua ideologia, do seu motivo, as Forças Armadas podem ser acionadas para que você desobstrua a passagem, o direito de ir e vir e liberdade dos demais, e não o contrário, que o Exército, que as Forças Armadas vão tomar o poder porque você foi contrário a uma decisão política. Isso a Constituição não garante, ainda bem, porque vem um complemento, que é o que nós vamos falar sobre hoje, o termo democracia, que é um tipo de pensamento, um tipo de cultura, um tipo de ideologia praticado no Brasil. As pessoas distorcem muito este termo, então a minha ideia aqui é explicar um pouco sobre o que é democracia. Sempre eu trago para vocês uma definição, uma leitura, e às vezes eu trago aqui também já o texto. Deixa eu abrir aqui direitinho, que daí eu dou uma lida, e a partir dessa lida eu já vou desmistificando, explicando um pouquinho o conceito, e por fim eu faço um fechamento. Um site que eu gosto de pegar bastante conceitos, que tem um texto com início, meio e fim e alguns argumentos ali que valem a pena, é o significados.com.br, e lá tem o conceito de democracia. Vou dar uma lida e ir comentando com vocês e depois eu concluo o que significa de fato. Tá? Democracia é o regime político em que a soberania, ou seja, a predominância, né, o que está acima de qualquer coisa, é exercida pelo povo. Os cidadãos são detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Então, em um país como o Brasil, onde predomina, onde vale a democracia, as pessoas dedicam o poder de cuidar, de comandar, de segurar o país para o governo a partir das suas escolhas, das suas ideias. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, que é composta por dois termos. Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, ou seja, o poder do povo. Nesse sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política. Nós podemos participar da política, como a partir das eleições, que aí já foi ponto de discussão aqui. É essa a nossa posição num Estado democrático. Em época de eleição e no pós-eleição, acompanhando quem foi eleito, fazer comentários, críticas, sugestões, fiscalizar se de fato quem nós colocamos lá no poder está executando aquilo que de fato a pessoa, o partido, o grupo político se propôs, certo? Então, é essa a função do Estado democrático. Ter várias ideologias disputando, vários princípios disputando, e a população escolher aquela que acha que será a mais adequada, onde a maioria no final vai definir qual a linha de pensamento, linha política será adotada. Vamos adiante, que eu tenho aqui mais 2 parágrafos interessantes. A democracia admite diversos sistemas políticos, como presidencialista, onde o presidente
o maior representante do povo, ou o sistema parlamentarista, em que o presidente é o chefe de Estado, mas o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Não vou falar dos sistemas em si, mas aqui ele trouxe duas ideias de que, inclusive, como será feita a estrutura, a hierarquia do Estado pode ser definido pela população. Tá? Isso é bem interessante. E, para finalizar e trazer para a nossa atualidade e tirar a legitimidade ou criar uma base de entendimento do porquê muita gente define democracia de forma equivocada. Disse que um sistema é democrático, seria 50% daquele todo mais 1. Então, se nós temos 10 milhões, 50% mais 1, vamos dizer que o país tem 10 milhões ou tem 10 milhões de pessoas que podem votar. 50% mais 1 seriam 5 milhões e uma pessoa. Se 5 milhões e uma pessoa definirem um candidato A, as outras 4 milhões 999.999, dentro da ideologia democrática, tem que aceitar a decisão da maioria, por mais que seja